Como você equilibra a interpretação tradicional das escrituras com a evolução dos valores e contextos sociais modernos? Que a Bíblia foi escrita num tempo Sim, e o mundo está em outro hoje. Como a gente faz essa... Acho que isso. foi isso que ele perguntou. Sim, uma pergunta muito boa. A Bíblia, na verdade, é um livro muito antigo, né? O último livro dela foi escrito há 2000 anos e o primeiro há 3.500 anos. Então, e foi toda escrita no Antigo Oriente, na cultura, no mundo do Antigo Oriente, em línguas que não se falam mais. Então, é isso que a gente chama de distanciamento. Ela é o distanciamento hermenêutico, né? A Bíblia está distante de nós. É. Para vencer isso aí, nós precisamos primeiro estudar, conhecer as 3 línguas, conhecer o ambiente do Três Antigo línguas: Oriente, hebraico, grego e aramaico. e aramaico. Conhecer o Antigo Oriente, a cultura do Antigo Oriente, das civilizações daquela época. E isso traz alguma luz para a gente entender por que determinadas coisas foram ditas. O que a gente precisa fazer, quando a gente lê a Bíblia, é a distinção entre aquilo que é cultural e aquilo que é ou que são valores eternos, universais, atemporais, não é? Atemporais. Então, esse é o grande desafio hoje. O mundo hoje pode ter mudado, mas o ser humano continua o mesmo. Ele continua interessado em fazer dinheiro, guerra e sexo. Só que isso ele faz hoje com a inteligência artificial. Não é? Mas sempre foi esse o interesse. A necessidade básica da humanidade é a mesma de dinheiro, dinheiro, prazer, celebridade, reconhecimento, enfim, tudo isso aí que a gente vê que caracteriza o mundo moderno e que lendo a gente vê que sempre foi a mesma coisa no passado. Mas as necessidades fundamentais permanecem a mesma. O grande desafio, respondendo a pergunta, muito, muito boa, o grande desafio do intérprete, do pregador, que vai pregar a Bíblia, é ele responder essas 2 perguntas quando ele está lendo um texto. Primeiro, o que é que o texto quis dizer na época em que ele foi escrito? E segundo, o que é que o texto quer dizer hoje para nós? Isso, a primeira parte chama-se exegese, que é a interpretação do texto à luz do seu contexto histórico-cultural, e a segunda parte é homilética, que é a parte da preparação, da entrega daquela resposta para a necessidade de hoje. Vou dar um exemplo, aqui que é briga no meio dos evangelhos, não todos os evangelhos, mas de alguns. Lá no capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo diz que a mulher, para orar e falar na igreja, ela tem que usar o véu. E aí vem a pergunta, isso aí é cultura ou é princípio? Quando a gente lê o texto, a gente vê que Paulo está defendendo o véu, porque na verdade ele está defendendo o princípio de que Deus fez o homem e a mulher diferentes e que o homem é o cabeça e a mulher é a sua ajudadora. E que na época do apóstolo Paulo, o véu representava, ou toda mulher honesta, toda mulher casada, toda mulher séria, ela usava um véu na cabeça. E não só na cultura judaica, cultura grega, romana, era a mesma coisa. Então, a mulher tirar o véu era um escândalo. Então, o apóstolo Paulo diz, a mulher pode orar, pode profetizar na igreja, desde que ela esteja com véu. Faz sentido para nós hoje? Não. Véu hoje, na nossa cultura brasileira, não representa absolutamente nada, nada, nada. Então, eliminamos o elemento cultural, mas ficamos com um princípio, ou seja, de que Deus fez o homem e a mulher distintos e que deu diferentes papéis que devem ser respeitados. O homem é o cabeça, a mulher é a sua ajudadora, a sua companheira. O véu simbolizava isso naquela época, não simboliza mais hoje, não tem o menor sentido. Então, eliminamos a expressão cultural e ficamos com o princípio que é atemporal, para usar a palavra top que você usou aí. Entendi. Mas isso em questão de... Porque a Bíblia não fala sobre coisas que mudaram aqui, né? Sobre mulher, trabalho, sobre homossexual, sobre casamento. Fala muito, não é pouco não. Fala muito. Mas tem essa discussão de, inclusive, padres ou pastores falam que a Bíblia precisa ser atualizada e tal. Então é equivocado. Já ouviu isso daí, né? Já, eu acho que é um equívoco muito grande, porque a Bíblia tem muitos princípios relacionados com essas questões que hoje marcam realmente a discussão da nossa sociedade. Aborto, casamento homoafetivo, que mais? Ideologia de gênero, né? Isso aí. Tudo isso a Bíblia tem alguma coisa a dizer. Não na forma detalhada, uma vez que algumas dessas coisas não eram em si uma questão. Por exemplo, a questão do aborto. A Bíblia não tem um mandamento dizendo não abortarás, mas ela ensina que, desde a concepção, o feto é humano e que nós não devemos matar o nosso semelhante. Aí você junta as duas coisas, não há aborto. A gente entende que uma vez que houve vida, houve a concepção que há vida, a partir daquele momento, se você matar aquilo ali,
aquele ser, você está tirando uma vida humana, você está quebrando o mandamento, não matarás. Então, mesmo que a Bíblia não diga não matarás, não abortarás, mas ela diz não matarás e diz que o que está no ventre da mãe é um ser humano. Então, é um exemplo. A questão do casamento. A Bíblia é muito clara a respeito do casamento. A partir da criação do ser humano, né, Deus criou um homem, criou uma mulher, colocou os dois juntos, mandou que multiplicasse, enchesse a terra. Daí você pode extrair alguns valores, né, do tipo de casamento. O casamento, biblicamente falando, ele é heterossexual, ele é monogâmico, ele não é poligâmico, mas ele é monogâmico, embora depois isso foi sendo deturpado, né? Mas os princípios estão todos lá. Com relação à questão da homoafetividade, a Bíblia traz princípios também. O que é errado é quando a gente transforma isso no pior erro do mundo e no pior pecado do mundo, como se fosse a única coisa que a Bíblia tem uma posição contrária. Toda vez que a Bíblia fala da homoafetividade, fala no contexto de outras coisas também. Veja, por exemplo, Romanos capítulo 1, 1 Coríntios capítulo 6, quando está lá numa lista de outras atitudes que não são consideradas aceitáveis diante de Deus, mas não está só. Não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo, né? Às vezes o pessoal faz disso aí um cavalo de batalha e esquece que a idolatria, a ganância, a maldade, o ódio são também atitudes sobre as quais a Bíblia se pronuncia. Mas que ela se pronuncia sobre essas coisas, ela se pronuncia. Agora precisa de... Quer saber uma área que eu acho difícil achar um princípio bíblico? Inseminação artificial. Nem pensar naquela... E vamos fazer agora, né? Eu e minha mulher. Porque eu fiz uma operação e congelei o sêmen, então vai ser inseminação, não tem, né, uma... Se você me perguntar, pastor, o que é que a Bíblia diz sobre isso? Eu digo assim, ela não diz nada diretamente, mas ela diz o seguinte, ter filhos é uma coisa boa, então o fato de que você está usando recursos, os recursos que você tem para ter filhos, isso aí é bom. A tecnologia em si é boa. Ah, é? Claro. Deus deu inteligência ao homem para descobrir... Não tem nada na Bíblia falando sobre tecnologia ou avanço. A única coisa que eu diria num caso de inseminação artificial é se o sêmen que vai ser usado não é o do marido. Sim. Que aí fica complicado. Agora, se é o sêmen do marido que vai ser colocado na esposa, só muda o meio, mas é como se fosse a prática normal do casamento. Então, eu não teria... Você vê, eu não tenho uma descrição exata, detalhada disso, porque isso nunca foi um problema na época da Bíblia. Mas tem princípios que eu posso aplicar e dizer, Deus abençoe, vou orar por você para que dê certo. Né? Esse seu desejo é um desejo maravilhoso. Hoje em dia tem gente que não quer nem saber de ter filho, não sei porquê. O pessoal casa saudável, eu não sei porque não tem filho. Eu tive 4, só não tive mais porque o parto, a gravidez do número 4 foi um pouco complicado, né? Então, é poupar a mãe. Então, mas você está fazendo a coisa certa. Eu não sabia, cara. Eu vou orar por você. Que Deus te abençoe e tudo corra bem, viu? Amém. Bem.